Então, Marcos capítulo 1, versículos 21 ao 45, diz assim a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Até aqui. Podem se sentar, meus irmãos. Então, nós já vimos aqui, no culto passado, né, todo esse princípio, né, do Evangelho aqui, esse início onde vemos o ministério de João o Batista pregando no Jordão, no deserto, né, onde Jesus vai até ele, é batizado nas águas, né, ali há uma manifestação da Trindade, né, o Pai, né, o Filho, né, a pessoa do Filho que estava ali, né, sendo batizado, o Espírito Santo que desce, né, em forma corpórea, como pomba, sobre ele. Posteriormente ele vai para o deserto, é tentado, né, aqueles 40 dias, né, que ele passou em jejum, vence a tentação, né, apesar de tentado, Cristo nunca cedeu a uma tentação, ele nunca pecou, e volta então, né, aqui no versículo 14, Marcos 1,14 vai dizer que ele volta ele vai para a Galileia, né, mas, né, olhando os evangelhos assim, os quatro, né, comparando eles todos assim, nós vemos que antes de ele ir se estabelecer na Galileia, de ver que há um parêntese aqui, né, que não está relatado em Marcos, mas que nós vemos tanto no Evangelho de João, como também interessante, a gente vê no Evangelho de Lucas. O que acontece no Evangelho de João, a gente vê que ele, após, né, ter sido batizado por João, o Batista,
Lógico, ele vai para o deserto, depois que ele volta, ele permanece ainda na Judéia por um tempo. E posteriormente é que ele vai para Galileia. E quando ele vai para Galileia, o primeiro local onde ele vai, nós vemos registrado no Evangelho de Lucas, é para Nazaré. Ou seja, para a cidade onde ele foi criado, da onde ele saiu antes de ser batizado. Então ele até os 30 anos morou lá em Nazaré, vai lá para o Jordão para ser batizado por João, vai para o deserto, é tentado, tem um período de ministério ali na Judéia, e quando ele volta para Galileia, ele vai primeiro para Nazaré. Isso que nós vemos ali registrado em Lucas. E na sequência, após ele ter sido, afinal, os nazarenos lá tentaram inclusive matá-lo. Quando ele lê a profecia de Isaías e diz que aquilo hoje havia se cumprido diante deles, e eles não aceitam aquilo e querem precipitar Jesus do despenhadeiro. Jesus, saindo de lá, vai e se estabelece daí em Cafarnaum. E quando ele vai aqui, que também era na Galileia. Então ele vai, e justamente era a cidade da onde era Pedro. Pedro e os demais ali, Pedro, André, Tiago e João, que foram os primeiros a ser chamados aqui. Pelo menos no relato aqui nós vemos esses 4, que já tinham tido contato com o Senhor antes. A gente vê que lá na Judéia mesmo, quando a gente lê o relato no Evangelho de João, a gente vê que João Batista, quando ele está ali dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele fala isso, tinha 2 discípulos ali com ele. E os 2 discípulos que estavam com ele eram João e André. Os mesmos que mais tarde Jesus vai e chama eles na beira do lago Genezaré. E ali, nesse contexto aqui, não é o primeiro contato deles com Cristo. Eles já tinham conhecido Cristo anteriormente, mas não estavam ainda naquele ritmo, realmente de discípulos, assim, seguindo Jesus, largando tudo, de fato, e estando andando com o Mestre. O que nós vemos, então, após esse chamado, após Jesus chamar os 4 ali, André e Pedro e Tiago e João? Eles entram na cidade de Cafarnaum. Então, versículo 21, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinava. É interessante que Jesus ele tinha o costume, assim como nós temos o costume de nos reunirmos, Jesus também tinha esse costume. Todo sábado a gente vê Jesus na sinagoga. Muitas vezes a gente vai ver os contextos do que está acontecendo, é Jesus ministrando, é Jesus curando, é Jesus fazendo algo nas sinagogas. Normalmente nos sábados, porque era o dia que os judeus se reuniam para cultuar na sinagoga. Então entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, que coisa tremenda, Ouvir o próprio Filho de Deus. Pensa que privilégio que aqueles homens tiveram, Pensa que privilégio. Antes eles tinham um ensinamento por parte de escribas. E é interessante que lá na carta aos Hebreus, vai nos dizer o seguinte, Hebreus capítulo 1 e versículo 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então olha a comparação que Paulo faz aqui em Hebreus, colocando, Deus já falou antigamente, de muitas formas, muitas vezes, pelos profetas, mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então era algo muito tremendo ter o próprio Filho de Deus aqui falando diretamente aquelas pessoas, ensinando a eles. Não era simplesmente um profeta, por mais que sim, ele era profeta e era o profeta. Quando nós vemos Moisés profetizando que iria surgir um profeta, e ele fala assim de um profeta diferente dos demais, tanto que os judeus eles esperavam o cumprimento dessa profecia.
Tanto que eles chegam para João Batista e pedem: és tu o Cristo? Porque eles esperavam, né, que o Cristo, o Messias, né, o ungido, se manifestasse. João disse: não sou. Aí eles pedem: és tu o profeta? João também disse: não sou o profeta. Por quê? Porque ambas as profecias, tanto as profecias a respeito da vinda de Cristo, como da vinda do profeta, este o profeta, né, com o maiúsculo, assim, é Jesus Cristo. Ambas se cumprem em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele tanto é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, como também é o profeta. E que é o próprio Deus manifesto em carne. E que estava ali falando, né, como tendo autoridade. Por quê? Porque ele estava, né, com uma autoridade que era sua própria. Ou seja, era o próprio Deus falando. Então, tinha toda a autoridade quando ele falava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então vejam que os demônios, eles não são incrédulos para com Deus. Nós vemos lá na carta de Tiago que se alguém apenas diz que tem fé, mas não tiver obras, esta fé é morta. E não basta então apenas nós confessarmos a Deus com os nossos lábios. Não basta nós apenas dizermos assim: não, eu creio em Jesus. Se a nossa fé, ela não é uma fé de todo o coração, se a nossa fé não é uma fé tal que o nosso coração foi transformado pela fé em Cristo, pela fé no Evangelho, se a nossa fé no Evangelho ela não é tão profunda que, ao ponto de que, tornou o nosso coração em um novo coração, se nós não recebemos a Cristo e ao Evangelho dessa forma, a ponto de sermos transformados, a ponto de nascermos de novo, a nossa fé, se ela for então apenas de boca, ela não vai ser uma fé diferente da fé dos demônios. Porque os demônios também creem e tremem, diz Tiago, movido pelo Espírito Santo. Que os demônios creem e tremem. Eles têm medo de Deus. Eles não apenas creem que Deus existe. A gente já esteve lá com ele, a gente sabe que ele existe. Não, eles tremem também, eles têm temor de Deus, eles sabem o que os espera, o que os aguarda. Eles sabem que o que aguarda eles é a destruição. E essa destruição não entendam como aniquilamento, como um deixar de existir. É destruição no sentido de perdição, de estar eternamente em condenação. Eternamente num lago de fogo, mas não sendo consumidos, mas sendo atormentados por todo sempre. Que é o que nós vemos lá em Apocalipse, quando Satanás for lançado no lago de fogo, ele vai estar sendo atormentado dia e noite para todo sempre. Então os demônios sabem disso, sabem dessa destruição que os espera. Por isso que ele diz: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, os demônios, eles conheciam a Cristo, eles sabiam quem estava ali. E aí, qual o motivo? Por que ele fala isso, né? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? É possível que ele fale isso da mesma forma como aquele gadareno, né? Que ele fala assim: vieste nos atormentar antes do tempo, né? Aquele endemoniado gadareno fala dessa forma. Porque eles sabem que há um tempo previsto, um tempo determinado, onde eles serão julgados e a partir de então serão atormentados. No caso daquele endemoniado gadareno, né, os demônios nele, aquela legião de demônios nele, rogam ao Senhor para que ele não os mandasse para o abismo, porque eles sabiam que o Senhor, ele é o Deus, ele é o Senhor, e ele poderia mandá-los para onde ele quisesse, e se ele quisesse mandá-los para o abismo, ele poderia. Vejam que esse demônio aqui, né, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles tinham conhecimento do Senhor, sabiam que aquele que estava ali era o Santo de Deus, ou seja, era o Filho de Deus. E Jesus precisa de elogio de demônios. O demônio fala assim: tu és
o Santo de Deus. Ele não falou algo assim. Foi errado o que ele falou? É interessante que não foi algo, ele não falou algo errado, né? Ele falou que bem sei quem és, o Santo de Deus, e ele estava certo. Ele falou algo, aqui pelo menos, né, falou algo verdadeiro. Só que, e é interessante, sabe aquela moça que quando Paulo, ele está lá pregando, se não me engano, em Filipos, e aí tem uma moça endemoniada, né, uma moça que tinha ali espíritos, né, de adivinhação e tal, ela começou a seguir o apóstolo Paulo e os que o acompanhavam, diziam, esses homens, né, pregam o caminho da salvação e tal, né, dizia assim que eram homens de Deus e tal. Ela fala, aquilo que ela falou, que eles anunciavam o caminho da salvação, né, e tal, ela não estava falando algo errado. Ou seja, a letra daquilo que ela estava falando estava correto. Só que qual que é o problema? Vê que o apóstolo Paulo ele fica, né, incomodado com aquilo e por fim ele chega e repreende aquele espírito e ele manda que saia em nome de Jesus. Vamos abrir aquele texto. É Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então vejam que aquilo que ela fala, esse testemunho que ela dá a respeito de Paulo e dos que o acompanhavam, não era um testemunho falso. Não tinha nenhum problema em si no teor do que ela estava falando. Não tinha um erro ali. Só que qual que era o problema? Era quem estava falando. Porque o Evangelho não precisa de anúncio por parte de demônios. E nem devemos aceitar isso. Nós não precisamos da cooperação de demônios. Não precisamos nada disso. Então, olha só, versículo 18. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Veja que ele não se dirige à moça, mas ele se dirige ao Espírito que estava nela. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então ele simplesmente deu uma ordem, mas não uma ordem por si mesmo, uma ordem em nome de Jesus Cristo. Voltando agora para Marcos capítulo 1, versículo 24. Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, de maneira semelhante, Jesus ele não deixa aquele demônio continuar falando. Assim como Paulo não permitiu que aquela moça continuasse falando. Por mais que aquilo que estava sendo falado não fosse algo errado, o problema era quem estava falando, era uma pessoa endemoniada. Repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Versículo 26, então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, obedeceu prontamente. Não tinha o que fazer, como é que iria resistir ao Senhor dos Senhores, né? 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E aqui, meus irmãos, vejam que o Senhor, ele deu uma ordem e expulsou o demônio. E isso aqui, meus irmãos, não é um exorcismo. Alguém já ouviu falar nessa expressão, exorcismo? Creio que a maioria, né? Se não todos, já devem ter ouvido falar. O que Jesus fazia, o que Paulo fez, não é aquilo que é conhecido como exorcismo. Tá? Exorcismo é aquilo, por exemplo, que a Igreja Católica faz. A Igreja Católica tem os exorcistas, os padres exorcistas. Tá?
Porque o que diferencia o exorcismo do que, de fato, nós encontramos na Bíblia, né? A expulsão de demônios que há na Escritura. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? É que o exorcismo, meus irmãos, ele vai envolver rituais, vai envolver práticas extra-bíblicas. Então, por exemplo, né, num exorcismo eles vão usar assim, vai usar a água benta, vão usar rezas, vai se usar, sabe, vários outros artifícios ali, as conjurações e tudo mais. Só que o que biblicamente é feito? Jesus, ele não precisava dar uma ordem em nome de alguém. Cristo, ele simplesmente ordenava. Vejam que Jesus apenas faz isso, ó. Ele apenas diz: cala-te e sai dele. Muito simples. O poder da sua palavra foi suficiente para que aquele demônio saísse. Não precisou de nada mais. O apóstolo Paulo, o que ele precisou fazer? Em nome de Jesus Cristo, ou seja, ele não podia apenas dar uma ordem por si mesmo. Mas ele fala: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E o demônio saiu. Então vejam que é a mesma forma, é simplesmente uma ordem pelo poder do Senhor Jesus. Jesus só dava a ordem. Nós, se tivermos que expulsar um demônio, nós simplesmente devemos crer no nome de Jesus, crer que esse nome é poderoso, que toda a autoridade está no nome do Senhor Jesus, e em nome de Jesus dar-nos uma ordem. Ponto. É simples assim. Não precisa de nada. Não precisa, por exemplo, vamos ver outros. Sabe que eu já tive em situações assim de pessoas endemoniadas, né, que o que eu estava vendo não era biblicamente expulsar um demônio, mas era a prática do exorcismo. Vamos ver, a única vez que aparece, né, essa coisa de exorcismo na Escritura é lá em Atos. Olha só. Atos dos Apóstolos. Capítulo 19. Versículo 13. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, veja que aqui é a única vez em todo o Novo Testamento, né, que esse termo, né, exorcista, né, e tal, é utilizado. A única vez. Ele é aplicado a quem? A homens que não eram crentes. A homens que não faziam parte da igreja, que não eram servos de Deus de fato. Olha só, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja que eles ouviram falar que Paulo expulsava, né, os demônios em nome de Jesus, e eles tentaram fazer a mesma coisa. Tu vê que, o que é dito aqui, ó? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, ou seja, eles já tinham a prática de exorcizar. Então isso já era uma coisa que eles praticavam, apenas eles tentaram, né, colocar mais um item nos seus vários rituais, nas suas várias exconjurações. Eles quiseram agregar mais um item. Não, ó, ouvi falar que tem um lá expulsando, né, o Paulo lá expulsando os demônios em nome de Jesus. Vamos tentar aqui também. E aí tentaram, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assereando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui é a única vez que a gente vê menção na Bíblia a exorcistas. Mas voltando a ler o que eu ia comentar sobre algumas coisas que eu já vi assim, né? Eu já vi
homens, né, pegar e ungir o endemoniado, né, para que, né, o demônio saísse. Precisa ungir? Isso que eu estou falando, tá, de evangélicos, tá? Falando de, né, pessoal aí da Igreja da Graça e dentre outros, inclusive na Igreja Batista, onde eu já congreguei. Já vi ungirem, né? E era interessante que eu, na época que isso era feito, eu não tinha feito propriamente, mas na época até eu não percebia assim como algo errado. Eu era mais novo na fé, assim, né? Não tinha muito entendimento. Mas eu lembro que eu estava num retiro, assim, né? E tinha, né, uma pessoa endemoniada e foram lá, alguns obreiros lá, e ungiram, né, aquele que estava endemoniado, né? E tentando expulsar, né? E aí veio um irmão mais maduro na fé, assim, chegou para mim e disse assim: eles estão ungindo o endemoniado. Da onde na Bíblia que se unge uma pessoa endemoniada? Ele me perguntou assim. Aí quando eu ouvi eu já tinha lido a Bíblia várias vezes assim, eu pensei, realmente não existe nenhuma vez na Bíblia que um endemoniado é ungido. Então, ou seja, como é que tu vai fazer tomar uma atitude, uma ação que não está prescrita na Escritura? Como é que Deus vai abençoar isso? Como é que tu crê que Deus vai agir por meio de algo que não está prescrito na Escritura? Por que não simplesmente crer e agir da forma como está estabelecido na Escritura? Simplesmente crer que é o poder e a autoridade do nome de Jesus, somente. Por que achar que precisa agregar outras coisas? Aí eu estava numa outra situação, numa casa, né, de um conhecido, assim, que tinha uma mulher endemoniada. E aí, aí vinha gente de uma igreja, pegava a Bíblia, aberta no Salmo 91, né, encostava no peito da mulher. Aí vinha os outros ungiam, vinha os outros, né, que traziam uma coberta ungida. Não dorme com essa coberta ungida. Aí tinha o outro lá um parente lá da mulher que estava orando, pedindo para Deus mandar um anjo. Aí começou, daí ele parou de pedir para Deus mandar um anjo para expulsar o demônio e começou a falar diretamente com o anjo. Gabriel, Miguel, então, sabe? E eu vendo aquilo, assim, eu não tive como me calar, né? Eu tive que repreender aquele homem na frente da endemoniada. Até o demônio teve que aprender. Que aquilo, não, por favor, né? Não, por acaso um anjo tem mais poder que o nome de Jesus, meu irmão? Aí depois de falar aquilo, dei uma ordem, né, em nome de Jesus, para que o demônio saísse e pronto. Né? Pelo menos naquele, porque era uma mulher que não se arrependia, então ela era liberta, depois, né, voltava, tudo de novo, né? Então, era uma situação complicada, mas naquele momento, pelo menos, se acalmou. Né? Mas assim, é triste, sabe? Né? Como várias igrejas evangélicas, em vez de ter, né, uma prática bíblica de como expulsar demônios, também, né, de maneira semelhante como na Igreja Católica, tem vários rituais, várias coisas, né, que são uma prática, na verdade, de exorcismo, e não, né, a prática bíblica de expulsar demônios. E assim, meus irmãos, se algum dia, né, qualquer um, né, de vocês, né, se depararem com uma pessoa endemoniada, não tenham medo. Simplesmente creiam no nome de Jesus. Creiam que o nome de Jesus é poderoso. Não somos nós que somos os poderosos que vamos, né, mas o nome de Jesus é poderoso. E ao nome de Jesus, todo demônio tem que se submeter, tem que se sujeitar. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então vejam que um demônio ele tem que obedecer ao nome de Jesus. Versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia.
Imagina, era uma coisa nova, meus irmãos, isso. Alguém simplesmente, né, falar e os demônios se sujeitarem. Porque quando a gente olha no Antigo Testamento, o mais próximo disso, né, era Davi, né, mas ele de fato expulsava o demônio, né, que estava em Saul por meio da música. Não. Apenas em Saul ele ficava ali, vamos dizer assim, acalmado, né? Então Saul, né, rei Saul, ele tinha o Espírito Santo. Foi pecando, se rebelando, cada vez se afastando mais do Senhor, até o ponto onde o Senhor se arrependeu de tê-lo constituído como rei, decide constituir Davi como rei, unge a Davi, manda Samuel ungir Davi, e então o Espírito Santo se retira de Saul e passa a estar sobre Davi. No momento que o Espírito Santo se retira de Saul, um espírito maligno da parte do Senhor passa a atormentar a Saul. Tanto, né, que por 2 vezes Saul, ele, ali endemoniado, né, tenta matar Davi. E Davi, justamente quando ele... Só que várias estações, né, Saul ele ficava ali, né, possesso, e aí ninguém sabia o que fazer, aí mandaram chamar, né, o Davi para tanger, né, a harpa e ver se ajudava, né, o Saul. Quando Davi tangia a harpa, né, de fato, Saul se acalmava, né, mas com certeza, né, não era simplesmente porque tinha uma música sendo tocada, é porque Davi estava cheio do Espírito Santo. Então a própria, presença de Deus, né, ali na vida de Davi era o que de fato, né, vamos dizer assim, tranquilizava, né, a Saul e acalmava, né, aquele tormento, né, que aquele demônio operava sobre ele. Só que isso de fato, né, aquilo que Jesus chegando ali, dizendo, né, dando ordem para um espírito maligno, né, cala-te, sai dele e tal, e simplesmente o demônio obedecendo prontamente, era algo completamente novo. Não havia tido isso ainda. Ninguém tivesse dado uma ordem para um demônio e o demônio obedecendo e tal. Isso era algo completamente novo. E tanto é que eles estavam ali espantados, né? Estavam admirados disso, né? Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Então, isso foi algo, né, que foi sendo espalhado, né? Cada um, né, que ficou sabendo disso foi, né, especialmente os que presenciaram isso, né, foram para as outras aldeias e tal, levando, né, levando a notícia, né? 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Vejam, isso aqui era um sábado. Tá? Era um dia de sábado. Provavelmente um sábado de manhã. Estavam ali cultuando na sinagoga, Jesus ensinando, Jesus expulsou esse demônio, tudo. Não era num sábado de noite. Era pela manhã. O que acontece? Provavelmente foram, né, saíram da sinagoga, foram para casa, quem sabe almoçar. Né? Pedro, Tiago, João, André, né, os 4 ali, né? Logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão, né? Ou seja, Simão, que é Pedro, né? E de André, com Tiago e João. Então os 4, né, que Jesus já havia chamado antes, estavam ali, né? Estavam acompanhando Jesus o tempo todo. Foram para a casa de Simão. Simão, vejam, olha que coisa interessante aqui. Foram para a casa de Simão. Quem estava ali na casa? Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. A sogra de Simão. Então Pedro era casado. Pedro, né, pela tradição do catolicismo, ele teria sido o primeiro papa. Eu não estou dizendo que isso aqui que isso seja verdade. É a tradição católica, né? Pedro, na ordem, seria o primeiro papa. Né, por mais que, na verdade, o papado é algo que só vem surgir, de fato, uns 400, 500 anos depois. Né? É que, de fato, surge, né, a figura do Papa mesmo, né, ela só vai surgir muito tempo depois. Então, não havia não havia Papa no primeiro, né, lá no primeiro século, nem no segundo, provavelmente só no terceiro ou quarto. Acho que quarto século é que vai surgir
né, a figura do papado. Mas uma coisa interessante, né? Também existe a doutrina no catolicismo de que os padres, eles não podem casar. Só que imagina, se um padre não pode casar, muito menos um bispo, um cardeal, um papa, né? Imagina, se um padre não pode ser casado, imagina um papa casado, né? Mas nós temos aqui, né, Pedro, que não era papa, mas estava casado, né? Bem casado aqui, né? Inclusive, né, a sua sogra morava com ele. Vejam que a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, o Senhor Jesus, né, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e servia-os. Então, aqui o Senhor, ele cura ela, ele repreende a febre. A gente vê, né, num outro evangelho que Jesus ele repreende a febre. Imediatamente ela é restabelecida e a prova, né, de que ela foi completamente restabelecida de forma imediata. Vejam que aqui, né, levantou e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Então ela passa a servir, né, com alegria. O que nós vemos, meus irmãos, que toda vez que o Senhor ele opera em nós, ele nos sara, ele nos cura, seja fisicamente, seja espiritualmente, não é com o objetivo de nós ficarmos inertes, parados, só recebendo. O objetivo é que nós sirvamos. Nós devemos, buscar a cura no Senhor. Lembra que Jesus ele disse, eu não vim chamar, né? Aliás, não são os doentes, aliás, são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, chegamos a Cristo, somos sarados por Ele, o objetivo não é simplesmente, né, então agora eu vou só receber, né, só ser servido. Né? Não. O objetivo de nós sermos sarados pelo Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, é nós dispormos, né, a nossa vida para o serviço do Senhor. Veja que a sogra de Pedro, ela estava ali e, uma vez sarada, uma vez que a febre a deixou, ela imediatamente passou a servir. Então, que nós vimos a ter essa mesma disposição, meus irmãos, né, de servir ao nosso Senhor. 32. E tendo chegado à tarde, vejam, chegada à tarde, né, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. Porque eles esperaram até chegar à tarde, quando o sol estava se pondo. Porque o dia para os judeus, ele começava com o fim da tarde. Ou seja, quando o sol se punha, começava um novo dia. Então o dia não era que nem para nós, né, de meia-noite a meia-noite. Era de pôr do sol a pôr do sol. Assim era o dia. Então o sábado, ele começava quando o sol se punha e ele terminava até o pôr do sol. Até o próximo pôr do sol. Daí terminava o sábado. Então, o que acontece? No sábado, né, os judeus eles tinham ali uma série de regras, né, de que eles deveriam obedecer no dia de sábado. Eles não podiam fazer várias coisas no dia de sábado. Inclusive, a quantidade de quilômetros que eles poderiam caminhar estava determinado. Era né, tanta distância, era o máximo que eles poderiam caminhar e não mais que isso. Tinha várias coisas que eles, né, tinham que cessar, né, de fazer nesse dia. E então, né, o receio, né, do povo ali era de estar transgredindo o sábado, né, se eles fossem fazer toda essa movimentação de levar a gente para ser curado e tal, né, no dia de sábado. Então eles esperaram. Vejam que eles esperaram, né, o dia terminar. Então, quando, né, tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, né, mas estava naquela expectativa, né? Só esperando o sol se pôr, né? Quando o sol está se pondo, vamos lá. Né, aí foram. Trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então vejam que, né, havia ali uma inundação ali de pessoas, né?
para serem curadas por Cristo, né? E toda a cidade se juntou à porta. Então, né, a casa de Pedro, né, aquele dia, né, foi o ponto de encontro ali, né? Se juntaram à porta de quem? A porta da casa de Pedro, né, onde a sogra já havia sido curada. E curou, versículo 34, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Então vejo novamente, né, a referência aqui do Senhor, não apenas curando, como expulsando. E aqui não é apenas um, né, porque antes ali na sinagoga há uma referência da expulsão de um demônio. Mas agora aqui nós vemos muitos demônios sendo expulsos. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Então veja que interessante que, né, Jesus, da mesma forma como aquele outro demônio que ele diz cala-te, né, não deixou aquele demônio prosseguir falando, né, não deixava os demônios falarem, ele simplesmente os expulsava. E aqui nós vemos uma outra coisa. Existem várias igrejas, né? A gente tem que começar a estudar agora nessas quintas-feiras, né, o movimento neopentecostal. E nós temos algumas igrejas no Brasil, ou seitas, né, que têm essa prática. Por exemplo, de deixar os demônios falar, de dar o microfone para os demônios falar. Então está lá, né, Universal, a Igreja Mundial. Muitas vezes está lá né, a pessoa endemoniada. Em vez de eles só darem uma ordem e expulsarem em nome de Jesus, não. Eles vão lá, fazem todo, né, usam, né, aquela situação de uma pessoa endemoniada para chamar a atenção de todo mundo. E aí pegam, né, dão o microfone para o endemoniado falar e contar toda a história e não sei o que. Tipo assim, onde é que está isso na Bíblia? O que nós vemos na Bíblia é Jesus dizendo cala-te e sai dele. Não é pegando o microfone e dando ali. Não é Jesus fazendo todo um questionário, né, fazendo toda uma algazarra ali, chamando atenção, né, e dando ibope, né, dando palanque, né, para um demônio falar. Não. É dizendo cala-te e sai dele. Então nós vemos, sabe, como, né, esses homens estão distantes da verdade bíblica. Veja que pela segunda vez, né, Jesus expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E aí algumas ditas, né, igrejas que deixam os demônios falar, dão um palanque, dão um microfone para os demônios falarem. Completamente antibíblico. 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Sabe que no retiro, né, a gente vai ter o retiro de Páscoa, e o tema, né, do retiro vai ser oração. Né? E sabe que tanto, né, desde agora até o retiro, após o retiro, sabe que Deus opere, né, em nós, né, como congregação, em cada um de nós individualmente, né, para que sejamos homens, né, e mulheres de oração, né, que venhamos a nos empenhar mais em oração, meus irmãos. Veja que Jesus aqui, né, após tudo isso, né, após ter pregado, né, após, sabe, ter expulsado muitos demônios, feito curas, né, pensa uma coisa assim maravilhosa, né, algo, olha que tremendo isso, né, primeiro dia que ele chega em Cafarnaum, né, primeiro sábado que ele prega naquela sinagoga, olha tudo que Deus já fez, sabe, olha tudo, né, que foi operado aqui, né. O que ele faz? Ele dorme, mas acorda antes de todo mundo e vai para a oração, secreta. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E que nós venhamos a imitar o nosso Senhor. Que nós venhamos a seguir os passos do nosso Senhor. Que nós venhamos, sabe, é importante nós orarmos aqui como igreja. É importante nós termos, sabe, cultos de oração, fazermos vigílias, sabe, termos tempos, né, de oração coletiva. Né? Tem reunião das mulheres, tem reunião dos homens, tem vários momentos onde nós podemos orar, né, em conjunto, como igreja.
Isso é muito bom. E que possamos saber ter mais tempos assim. Que esse ano venhamos a ter mais vigílias, né? A gente já comentou no final do ano passado, né? Que a gente pretende, né, ter algumas vigílias nesse ano. É importante nós orarmos como família. Sabe, os maridos orarem com as esposas, orarem com os filhos. É importante as famílias orarem em casa, nas suas casas. Mas nem a oração coletiva, nem a oração em família vai substituir a oração em secreto. Nós precisamos ter os 3 tipos de oração. Os 3 tipos de oração nós precisamos orar como igreja, nós precisamos orar como família, mas nós precisamos orar individualmente. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Porque, sabe, nós podemos derramar o nosso coração de forma coletiva e também em família. Mas o momento onde nós temos mais liberdade para orar, para de fato, sabe, derramar todo o nosso coração, é quando nós estamos no secreto. Por isso nós não podemos negligenciar essa prática, meus irmãos. 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Eles acordaram, né? Cadê o Senhor? Né? Sumiu. Né? Seguiram-no Simão e os que com ele estavam e achando, lhe disseram, todos te buscam. Quando o povo começou a acordar, começaram, cadê Jesus? Né? Começaram, porque daí, pensa, esse dia aqui já era um domingo, né? Era o primeiro dia da semana. Era um dia que eles podiam ser curados pelo Senhor o dia todo. Não precisavam esperar, né, o sol se pôr. Mas, né, buscaram o Senhor, mas não estavam encontrando. Né? Aí, por fim, Simão, né, e alguns encontraram o Senhor. Né? E achando, lhe disseram, todos te buscam. Olha o que Jesus diz. Ele simplesmente volta lá e mais começa uma nova leva, né, de cura. Não. Ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. É interessante uma coisa, meus irmãos, Jesus ele é Deus manifesto na carne. Só que, justamente ele assumiu uma natureza humana. E ele como homem, ele sentia fome, sentia sede, ele se cansava. Ele como homem, a natureza humana dele não era onipresente. Ele, como Deus, é óbvio, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas como homem, não. Como homem, ele precisava orar. Como Deus, ele é aquele que recebia as orações. Mas como homem, em sua natureza humana, ele precisava orar. E ele, orando, também recebia a orientação e o discernimento. E qual foi a orientação que ele recebeu em oração? A de que não era para permanecer naquele momento em Cafarnaum, mas era para prosseguir e ir às aldeias vizinhas, para que ali ele também pregasse, porque para isso ele veio. Vejam que mais importante do que os milagres de Jesus era a sua pregação. O ensino de Cristo é mais importante do que os milagres que ele pode realizar. Porque um milagre, uma cura, o que isso vai acontecer? A pessoa vai ser curada, ok, o corpo. Só que a palavra é o que pode salvar a nossa alma. É a palavra de Cristo que salva. Então mais importante do que as curas, e o Senhor cura hoje. Sabe, que nós jamais venhamos a desprezar as curas, os milagres do Senhor. Que venhamos a crer. Muitas vezes, sabe, nós não vemos, né, tantas curas, tantos milagres acontecendo. Por quê? Por causa da nossa falta de fé. Por causa da pequenez da nossa fé. Porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o mesmo poderoso para salvar, o mesmo poderoso também para curar, para operar milagres hoje. Mas mais importante do que os sinais, do que os milagres, do que as curas,
Mais importante que isso é a palavra do Senhor, é a pregação do Senhor. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Vejam, não é para que eu ali também cure, por mais que ele iria curar. Mas ele fala para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Vejam, mais uma vez, né, essa ênfase, né, o Senhor expulsando os demônios. 3 vezes nós vemos isso aqui, né, só nesse capítulo. Né. O Senhor triunfando, o Senhor mostrando, né, que ele veio para desfazer as obras do diabo. Versículo 40. E aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Vejam, esse homem, né, chega da maneira como nós devemos chegar, meus irmãos. Ele não exige, ele roga. Quantos, né, que... Sabe, eu já ouvi o cúmulo, né, um pastor, mais de uma vez, né, um pastor falou assim, que tinha situações onde ele botava Deus contra a parede. Olha a audácia, né, de achar que tu pode botar Deus contra a parede, né, quando vai orar a Deus e tal, né, botar, sabe, meu Deus, sim, é uma coisa assim que é impensável. Tu exigir algo de Deus. Não, nós rogamos. Por que nós devemos rogar a Deus? Porque o rogo, ele é de alguém que entende a sua necessidade. O rogo faz parte de alguém que sabe que não merece. Então nós rogamos. Nós rogamos para que Deus tenha misericórdia. Não é por merecimento. Então nós não vamos fazer exigências a Deus. Nós vamos rogar. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e olha só, e pondo-se de joelhos diante dele. Se não me engano, é o Evangelho de Mateus que diz assim, ó, que ele o adorou, ou seja, ele adorou a Cristo. Ele se pôs de joelhos em forma de adoração. E aqui nós vemos o que? Ele reconhecendo Cristo como Deus. Uma vez que o outro relato complementa este, né, mostrando que esse ato, né, de ele rogar e se pôr de joelhos diante de Cristo era um ato de adoração. E se é um ato de adoração, era também um reconhecimento de que Cristo era o Messias, que era Deus. Ele dizia, se queres, bem podes limpar-me. Veja que ele não exigiu a cura, mas ele se colocou debaixo da vontade do Senhor. Se queres, bem podes limpar-me. Ou seja, ele cria que o Senhor era poderoso para limpá-lo. Mas ele se sujeitou à vontade do Senhor. Se queres, bem podes limpar-me. E aqui nós vemos da parte de Cristo, e Jesus, movido de grande compaixão, né, de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. Coisa tremenda, hein? Um toque do Senhor. A vontade do Senhor estabelecida. Eu quero. Então, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E a lepra, meus irmãos, era uma doença terrível. A lepra era uma doença que ela chegava a ponto, muitas vezes, de apodrecer a carne da pessoa. Ela contaminava o sangue, assim, ela não era simplesmente uma doença de pele. Era algo que ia, né, corroendo, né, a pessoa. E os leprosos precisavam ficar isolados. A lepra ia deixando a carne da pessoa como se estivesse em carne viva. Né? Ou seja, ficava aquela aparência também avermelhada. Né? A gente vê assim, a descrição lá em Levítico, quando tem ali né, como lidar com os leprosos. Né? E aí falava, né, dessa situação assim, quando aparecia, né, a carne viva. Então, ou seja, né, ficava vermelha. E quando é que poderia um homem ser curado da lepra? Sim, e às vezes, né, os homens que eram curados, como é que normalmente ficava a pele naquele local que antes, né, estava com a lepra? Ficava esbranquiçado.
uma vez curado, né? Uma vez curado, aquele ficava como que cicatrizes, assim, né? Então ficava esbranquiçado. E aí, uma vez, aquele homem curado, né, que já estava ali com a pele, né, já sem mais aquela ferida, sem mais aquela, né, aquela carne viva, né, aparecendo, ele se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote examinava, ele ficava 7 dias, né, isolado para ver, depois de 7 dias o sacerdote examinava ele novamente, se realmente, né, ficava constatado que estava curado, então ele era declarado limpo, ele oferecia então, né, o sacrifício pela purificação dele e ponto, fazia aquilo que Moisés havia determinado. E é interessante que a lepra, ela aponta para o pecado, meus irmãos. Nós vemos lá em Isaías, vejam lá, vamos abrir aqui rapidamente, Isaías capítulo 1. A lepra ela é um símbolo do pecado, é um símbolo que aponta para o pecado. E especialmente aqui em Isaías, vejam, falando da nação de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Aí olha só a descrição que começa a fazer, no versículo 5 de Isaías, capítulo 1. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Do que está falando aqui? Está descrevendo um leproso. Então a nação de Israel, ela está nessa apostasia aqui, nessa idolatria, nesses pecados, né? Está sendo descrita a nação toda como uma pessoa leprosa, cheia de feridas, chagas, né, inchaços. E aí, veja um pouco mais adiante, daí segue falando ali do pecado deles e tudo, né? Mas, olha o que diz um pouco mais adiante, versículo 16, Isaías 1,16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, ou seja, arrependam-se. Esse foi o chamado do Senhor para os israelitas, que eles se arrependessem. Aí olha 18, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Qual é a cor da escarlata? Vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que está apontando aqui? Para aquele leproso que estava todo vermelho, dos inchaços, das chagas, das feridas, todo esse tom de vermelho na sua pele, ele ia ser curado da sua lepra. E o que é a cura? É o arrependimento dos pecados. E uma vez arrependido, aqueles pecados vermelhos, uma vez arrependidos, se tornariam brancos, perdoados, coração sarado. Então, podiam ser, ainda que, né, como diz ali, ó, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Apontando justamente para essa nação comparada a um leproso, todo esse tom de vermelho na sua pele, das feridas, inchaços e chagas, mas agora curado, por isso branco. E aquele que estava com as suas, né, estava branco, foi constatado ali, então estava purificado, estava limpo. E nós, como pecadores, precisamos chegar diante do nosso Senhor Jesus, rogando a Ele, esperando na sua misericórdia, mas confiando que Ele é misericordioso, que Ele é e que Ele vai, sabe, se mover para nós de grande compaixão, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Então, mesmo o Senhor que se moveu de íntima compaixão para com esse leproso, toda vez que nós tivermos alguma lepra, toda vez que nós tivermos algum pecado, do qual nós precisamos confessar diante do Senhor, que nós venhamos a confessar confiando que o Senhor Ele vai ter compaixão de nós, que o Senhor vai nos perdoar, que o Senhor vai nos purificar, que Ele vai nos limpar. Então que nós venhamos a orar confiando na misericórdia do Senhor, na compaixão do Senhor. Que nós venhamos a orar por santidade, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor purifique o nosso coração. E aí, será que o Senhor não quer? Com certeza, se o Senhor quis limpar a lepra de um homem, será que o Senhor não quer limpar os nossos corações? Será que o Senhor não quer purificar os nossos corações? Com certeza o Senhor quer. Então que nós venhamos a rogar ao Senhor, para que o Senhor nos purifique, nos limpe. E advertindo-o severamente, 43 agora, né? Marcos 1, 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E aqui tem a forma como o Senhor, né, quando diz assim, advertindo-o severamente, logo o despediu, o 44 vai dizer a forma como o Senhor o advertiu severamente. O Senhor o advertiu severamente dizendo o quê? 44, disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém. Então o Senhor Jesus diz isso, né, essa ordem que o Senhor dá, olha, não digas nada a ninguém. O Senhor não fala de uma forma mansa com esse homem. O Senhor não dá essa ordem com brandura, com mansidão. Não, o Senhor lhe dá uma ordem bem enfática. O Senhor dá uma ordem, como diz ali, advertindo severamente. Então o Senhor lhe, olha, não digas nada a ninguém. É num tom bem impetuoso que o Senhor dá a ordem para aquele homem que foi purificado. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, olha que interessante que ele foi purificado, Jesus foi quem o curou, mas Jesus vai lá e dá a ordem para ele seguir conforme estava na lei de Moisés. E oferecer, se apresentar ao sacerdote, oferecer pela purificação o que Moisés havia determinado. Por quê? Porque Jesus queria que a lei fosse cumprida. Jesus não queria assim... Ele disse que ele veio para abolir a lei? Não, ele não veio para abolir a lei. É óbvio que após ele ter sido crucificado, sepultado e ressuscitado, esses aspectos cerimoniais da lei de Moisés cessaram. Mas até lá, o leproso foi curado. O que a lei de Moisés dizia quando o leproso era purificado? Tinha que fazer assim, assim? Então, Jesus diz, vai lá e faz conforme está determinado na lei. Para lhe servir de testemunho. Ou seja, tanto testemunho de que Jesus não estava ali abolindo a lei, pelo contrário, estava cumprindo a lei, como também para servir de testemunho perante os sacerdotes de que Cristo era o Messias. Que começasse por eles. Porque aqueles lá, os sacerdotes, foram os últimos, né? Foram aqueles que mais se opuseram. Tanto é que, qual é a classe que acaba condenando o Senhor Jesus? Os sacerdotes. Foi o sumo sacerdote, Caifás, quem diz para ele, né? Diz aí, tu é o Filho de Deus. E aí ele, sim, sou. E aí, blasfêmia, rasga, né? E deseja, né? Condena ele à morte. Só que, vejam, ele era para servir de testemunha para o sacerdote. Não era para ele sair falando para todo mundo. Jesus foi claro com ele, olha, não digas nada a ninguém. Mas tendo ele saído, 45, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Meus irmãos, quando o Senhor dá uma ordem, o que nós devemos fazer? Obedecer. Mas parece que tem um jeito mais fácil, um jeito melhor, um jeito... Pouco importa o que a gente acha, meus irmãos. Hoje em dia está cheio de igrejas aí,
Cheio de pastores aí querendo fazer aquilo que acham que é melhor. Ah, não, mas desse jeito aqui vai dar o resultado melhor. Mas no fim, meus irmãos, o que acontece? Quando nós não seguimos o que está na Escritura, o fim disso é problema. O fim disso é problema. Vejam que, né, por mais que ele tivesse uma boa intenção, a questão não é se alguém tem uma boa intenção em fazer alguma coisa que o Senhor disse para não fazer. Se o Senhor deu uma ordem para não fazer, nós não devemos fazer. Ponto, só obedecer. Não questionar, mas eu acho que é diferente, daí vai lá e eu faço do jeito que eu acho que é melhor. Se nós fizermos dessa forma, nós vamos estar nos considerando mais sábios do que o Senhor. Mais espertos, mais inteligentes do que o Senhor. Então vejam que, né, como o negócio é complicado, sabe? De querermos desobedecer a Escritura por acharmos que temos um jeito mais sábio, um jeito melhor, um jeito, né, que vai ser mais produtivo. Não. É melhor nós fazermos o quê? Conhecermos bem a Escritura, conhecermos bem aquilo que o Senhor mandou e simplesmente obedecermos, de maneira bem simples. A gente não precisa criar nada novo. É só obedecermos o que está na Escritura e ponto. Vejam, ele foi lá querer fazer o diferente. Independente se foi com uma boa intenção, se foi com... Independente do motivo que levou ele, né, a não obedecer ao Senhor. O Senhor diz, olha, não digas nada a ninguém. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Depois, Jesus vai lá e diz para os apóstolos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tu vê, após, né, Jesus pega é um ide para todo mundo. Vai e divulga os 4 ventos. E aí é engraçado, né? Tem um monte de cristãos que não divulgam. Né? Aí quando era o momento de se conter, aí o cara vai lá e divulga para todo mundo. Parece que o ser humano tem uma tendência de fazer o oposto, né? De Deus mandar uma coisa e ele fazer... Quando não é para falar, a pessoa vai lá e fala. Quando é para falar, a pessoa tem que se conter e não fala. Olha, a gente é complicado, hein? Mas então, começou a pregar muitas coisas e divulgar o que acontecera. O que acontece? Qual foi a consequência disso? De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Então, tu vê que, né, ou seja, várias portas, né, que ele poderia estar ali, ele já foi impedido porque não tinha, dava muito tumulto, muita coisa, e aí não tinha nem como entrar na cidade para poder ministrar. Aí tinha que ficar no local deserto, né, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes tinham que ter com ele. Então, né, isso, o que a desobediência acabou gerando ali, né? Gerou consequências. Né? Então, por isso que, toda vez que o Senhor nos manda algo, que nós vamos aprender com isso, aprender com o erro desse homem, e obedecermos ao Senhor. Porque o dano, ele pode não ser somente na nossa vida, ele pode ser um dano para o reino de Deus. E que nós não venhamos a ser, né, instrumentos de tropeço na vida de outros, instrumentos, né, de atraso, né, do avanço do reino de Deus. Pelo contrário, que nós sejamos cooperadores do Evangelho, que sejamos cooperadores do Senhor. E para sermos cooperadores do Senhor, precisamos ser obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós vamos até aqui, semana que vem continuaremos do capítulo 2 em diante.